Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para o podcast de hoje, recebemos o professor Bernardo Norá, da Nova Acrópole de Uberaba, Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Olá, Danilo. Olá a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar novamente aqui no podcast da Nova Acrópole. Igualmente, Bernardo. Em nosso podcast de hoje vamos falar sobre como lidar com o desânimo. Não vamos esgotar o tema, evidentemente, e nossa ideia também não é trazer aqui verdades absolutas, mas conversar, refletir e, claro, extrair ideias úteis e práticas para que possamos viver em nossas vidas. O tema ele é muito amplo, Bernardo. Quando se fala de desânimo, a gente pensa de um modo geral que é uma fadiga, um breve cansaço. Mas, na verdade, quando nós buscamos a etimologia da palavra, nós temos uma noção maior da profundidade do que implica e, sobretudo, nesse momento atual, o que significa o desânimo. Então, gostaria que você começasse falando desse significado etimológico e também o que nós podemos refletir filosoficamente sobre o desânimo para que saibamos, claro, lidar com ele. Pela etimologia, então, da palavra desânimo, a gente já pode começar a refletir em relação ao que ela quer dizer. Então, a gente tem a palavra ânimo e o prefixo des. Então, desânimo, des é um prefixo de negação. Então, é a falta de ânimo, a ausência de ânimo. Então, essa palavra ânimo, que vem lá do latim, e na filosofia, a palavra ânimo sempre esteve relacionado com aquilo que anima, com aquilo que dá vida, com o que os antigos filósofos chamavam ânima, no sentido de alma. Então, quando se fala de ânimo, está falando da vida, da alma, aquilo que dá vida, aquilo que dá motivação, essa capacidade das coisas se moverem. Então, quando falamos de desânimo, estamos falando, ou seja, esse esmorecimento, essa falta de vida, essa falta de ânimo, essa falta dessa alma se expressando. E no dia a dia, no uso mais corriqueiro, a palavra é atribuída assim, a momentos de tristeza, de abatimento, né, ou às vezes de uma fadiga, ou um cansaço, ou não querer fazer as coisas, falta de motivação. Então, uma palavra assim, que dá margem assim, a muitos estados que são parecidos e geralmente está relacionado isso, essa perda de motivação, essa perda, essa diminuição da vida, esse esmorecimento. O que acontece é que muitas vezes a gente vê que as pessoas às vezes estão muito pessimistas. Às vezes a gente sempre pensa assim que aquilo que pode dar errado vai dar errado. A gente acaba às vezes pensando de uma forma negativa. E justamente o que a gente estuda com a filosofia é buscar trabalhar essa mentalidade otimista. O otimismo aí para a gente é fundamental. Então, se a gente tem que passar por algum desafio, se tem que fazer alguma prova, algum trabalho diferente, às vezes a gente fica ansioso, a gente já fica pensando que pode dar errado, que vamos fracassar. Então, isso aí acaba atrapalhando bastante. E algo aqui importante que eu gostaria de salientar em relação à ideia dos ciclos. Então, a gente observa que na natureza tudo é cíclico. Não é assim? Ou seja, a gente tem os ciclos da vida, tem os ciclos das estações, os ciclos dos elementos, tem o ciclo do dia, o ciclo da noite e por aí diante. E o ser humano também tem os seus ciclos. Tá? Então, o nosso ânimo, né, esse estado de ânimo, esses estados psicológicos, esses nossos estados de alma também variam. Ou seja, pela própria natureza cíclica das coisas. Então, normal, tem momentos que a gente está mais animado, tem momentos que estamos mais com o ânimo mais baixo, temos momentos que estamos mais extrovertidos, mais introvertidos. Então, isso acontece no período de um dia, né? Ou seja, no início do dia, às vezes você está mais animado, mais disposto. No final do dia, você já está com uma energia mais baixa. E isso também tem ciclos na semana, no mês, no ano. Então, há um grau normal dessas variações. O que acontece é que quando esses estados de baixo ânimo se estendem
para além do que a gente gostaria ou para além do que a gente deveria. E aí há que saber lidar com isso. E também, assim, até ampliando, seria importante também a pessoa reconhecer, ou seja, se esse desânimo é um desânimo natural que faz parte da vida, ou se é um desânimo já que é algo mais de uma doença, por exemplo, né? Então, já lá um desânimo que dura 1, 2 anos, enfim. Pode ser, sei lá, alguma depressão, algum problema de ansiedade, tá? Mas aqui, quando falamos desânimo, estamos falando desses ciclos naturais que a gente vai passar e situações que às vezes acontecem na nossa vida e que traz esse ânimo baixo, esse esmorecimento, essa perda da motivação. E aí a gente tem que saber lidar com essa situação para a gente não tomar decisões erradas, para a gente poder aprender também dessas situações, tá? E conseguir resolver as coisas da melhor forma possível. Sem sombra de dúvida, Bernardo. E essa ideia dos ciclos que você traz é muito importante, porque quando a gente olha para a nossa própria vida, no dia a dia, nós percebemos que às vezes, durante um momento do dia, estamos desanimados. Só que isso não pode ser a tônica do nosso dia todo, ou da nossa semana, do nosso mês, ou da nossa vida como um todo. Nós temos que procurar sempre esse lado positivo, como você colocou. E não é uma coisa romântica, aleatória, que nós nunca alcançaremos. É algo concreto, porque todos nós, sem sombra de dúvida, nós aqui que estamos fazendo podcast e todos os nossos ouvintes e todas as pessoas ao redor do mundo têm provas, têm momentos de desânimo. E, inclusive, no próprio dicionário, quando a gente busca o que significa de fato o desânimo ou desanimar, nós percebemos algumas palavras bem interessantes, ou seja, o desalento, a perda do ânimo, a perda do entusiasmo, a falta de vontade de agir, enfim, essa ideia de desencorajamento. É muito curioso isso porque é assim que a gente se sente quando está desanimado. E nós deixamos de ver a própria vida como mestra, como nos ensinam os romanos, ou seja, de aprender com ela e de tudo que ela nos traz de maneira às vezes evidente e às vezes de maneira sutil, para que a gente nos desenvolva como seres humanos. Então eu gostaria de perguntar justamente para você sobre essa ideia das causas. Ou seja, tudo que nos ocorre é fruto de uma causa, não é algo aleatório que acontece do nada e sem nenhuma fundamentação pedagógica. Por que não? Porque a vida nos ensina, então há uma pedagogia. Eu gostaria que você falasse dessas causas e também do que nós podemos usar em termos de ferramentas práticas para enfrentar o desânimo. Exatamente, esses estados de desânimo, de certa forma, podem ser cíclicos. E esse ciclo às vezes pode durar mais ou menos. E claro, a gente pode aprender a se relacionar com isso, principalmente conhecendo o que causa isso, né, para que esses estados não durem mais do que o deveria ou não durem mais do que o natural. E que a gente possa sair bem desses momentos. Então, normalmente, assim, o mais comum é aquela situação, aquilo que não te agrada. Acontece algo que não te agrada, aquilo que está fora do seu plano, por exemplo, e aí isso, já tira o desânimo. Você está com uma meta, um objetivo, aí vem uma dificuldade, um obstáculo inesperado, e aí você, já perde a motivação. Uma série de problemas cotidianos também causam esses estados de desânimos, né? Problemas de diversas ordens, né? Problemas financeiros, problemas sanitários, problemas de convivência, problemas de violência. E algo que acontece muito, que às vezes nós mesmos geramos, são as preocupações. Então, às vezes a gente gera estados de preocupações, né? Então, ou seja, pré-ocupação, ou seja, você já se ocupa antes, você sofre antes. O sofrimento é uma ansiedade por antecipação. E isso gera um desgaste e gera desânimo também. Então, muitas vezes a gente acaba se preocupando mais do que deve, né? Já sofremos antes do problema chegar e quando o problema chegar, a gente já está aí com ânimo baixo. Outra coisa também é o medo do fracasso. Então, na nossa sociedade hoje, sempre fala muito do sucesso, como se o sucesso também tivesse que ser algo assim tudo linear. Mas se tudo na natureza é cíclico, então a gente vai entender que esse sucesso vai ter altos e baixos. E assim como a gente pode aprender no sucesso, nos fracassos, nos obstáculos, nessas
derrotas, pequenas derrotas que pode acontecer, a gente pode aprender algo aí importante também. Tá? Então essa sensação do fracasso, ou medo de fracassar, também isso atrapalha bastante. O sentimento de rotina, né? Ou seja, de estar todo dia fazendo a mesma coisa, estar sempre naquela mesma rotina, né? Então, hoje eu tenho que trabalhar, mas, poxa, hoje eu não quero trabalhar, né? Eu tenho que estudar, mas, poxa, hoje eu não quero estudar, enfim. E, às vezes, uma mecanicidade nessa rotina nos leva a ser rotineiro, e isso, a pessoa fica fazendo as coisas sem tanta consciência e pode cair nesse estado de desânimo em relação a um aspecto do seu trabalho, profissional, enfim. E nesse momento também, aí já temos mais de um ano, ou podemos dizer hoje aqui quase 1 ano e meio de pandemia, e isso tem levado então todo esse enfrentamento das pessoas em relação à doença, as doenças, principalmente aí o Covid, as mortes, o luto, e isso também gera um estado de desânimo. Então é claro que uma doença, que a morte de um ente querido, gera esse desânimo, gera uma tristeza. Tá? Agora, há pessoas que isso pode acontecer da pessoa não saber se relacionar com isso, e isso se tornar uma enfermidade, né? Uma depressão, enfim. Claro que a pessoa vai ter que viver aquele luto, por exemplo, né? Viver essa experiência, porém, penso que isso não pode travar a caminhada dela, né? Ou seja, que num dado momento ela vai ter que concluir essa experiência e seguir com a sua vida em diante. Porém, se as pessoas não sabem lidar com esses momentos de desânimo e tristeza também, elas podem ficar travadas aí, né? E aí perde qualidade de vida, perde oportunidade, perde muita coisa nisso aí. E essa ideia da morte que você traz como um dos fatores do desânimo é algo bem concreto, porque nesse momento em que estamos vivendo é algo comum as pessoas morrerem em função da pandemia, como já abordamos, e também, mesmo que não houvesse a pandemia, as pessoas, quando perdem os seus entes queridos, todos nós já passamos por isso, nós nos sentimos muito desanimados. E claro, nós temos que aprender a respeitar também esse luto, aprender a compreender o que está por trás da morte, aprender a respeitar esse momento e a seguir em frente, como você bem coloca, ou seja, seguir caminhando, voltar a sorrir, voltar a ter alegria de viver e seguir em frente com tudo aquilo que nós temos de possibilidades, de experiências futuras. Inclusive, essa ideia da rotina que você traz, antes de seguirmos para a próxima questão, é muito reflexivo, Sêneca, quando ele nos traz algo muito interessante sobre a expectativa. A expectativa a gente pode relacionar com a rotina de viver todos os dias do mesmo jeito e, em contrapartida, esperar que certas coisas aconteçam para que a gente volte a se animar. E aí, essas coisas podem não acontecer, porque não dependem de nós. O Sêneca diz que a expectativa é o maior impedimento para viver. Leva-nos para o amanhã e faz com que se perca o presente. Ou seja, nós vivemos imaginando um futuro, ou melhor dizendo, fantasiando um futuro que não aconteceu. E não geramos as condições naquilo que depende de nós. Eu gostaria que você falasse sobre isso, porque o Sêneca é um grande exemplo, porque deixou um legado muito importante através das suas obras e do seu exemplo de vida. E claro, nós podemos e devemos também observar as pessoas ao nosso redor e vermos como elas lidam com as suas provas, com as suas adversidades e como saem delas também. Tanto Sêneca quanto também o outro filósofo estoico, Marco Aurélio, vão nos ensinar, ou seja, viver cada dia como se fosse o último, né? Então Sêneca diz, qual é a época, o momento, o dia mais importante? É agora, é esse que está passando agora mesmo. Vamos ter situações agradáveis, situações desagradáveis. E qualquer dessas situações, realmente, há que extrair alguma experiência, um aprendizado. Então, aquele símbolo do Yin, o Yang, o símbolo do Tao, é muito, muito interessante, porque esse símbolo chinês, na parte negra, tem um pontinho luminoso, na parte branca tem um pontinho preto. Então, se a gente relaciona o desânimo, esse estado de tristeza, de perda de alegria ou perda de motivação a essa parte negra do símbolo, mas nessa parte negra tem um pontinho branco, ali está a semente. Ou seja, que numa dessa situação a gente pode
extrair um aprendizado, algo de bom. Então aí tem que parar para refletir e ver, ou seja, o que a vida está querendo me ensinar, o que eu preciso modificar em mim. Então isso são reflexões importantes para a gente poder sair por cima desses estados. Então toda situação que acontece tem um porquê, né? Nada por acaso. E há que refletir sobre isso, sim. Esse momento que a gente está vivendo historicamente, não é, Bernardo, em relação à pandemia, e não só a pandemia em si mesma, até para a gente não ser redundante nesse assunto, mas no sentido de tudo aquilo que já vinha acontecendo e que, em função da pandemia, é como se nós colocássemos uma lupa nos problemas humanos que já estavam aí, como diz o ditado popular, desde que o mundo é mundo. Não é nada novo. Todos os problemas que nós, seres humanos, vivemos, talvez os romanos, os gregos, os hindus, os egípcios, os maias, os astecas, enfim, todo ser humano já viveu problemáticas. Agora, esse momento em específico, com a pandemia, como já disse, ela reforçou certas problemáticas humanas complexas, profundas e que parecem insolúveis, e isso traz um fator preponderante que é a desesperança. É o desânimo coletivo que a gente observa nas pessoas quando conversamos com os nossos familiares, com os amigos, com as pessoas com as quais estudamos. De um modo geral, a desesperança é a tônica do momento. E claro, a filosofia foi, é e sempre será uma ferramenta de alento, de disposição, de vigor, de valores para que a gente saiba como enfrentar esses momentos. Então gostaria que você falasse disso para que a gente possa compreender um pouco mais esse panorama todo que nós estamos vivendo, sobretudo nesse momento em especial. O que, em geral, gera essa falta de esperança ou essa desesperança, na verdade? Ou seja, então nós aí vemos já há tempos uma série de problemas, né? Problemas, sei lá, econômicos, problemas sociais, problemas de violência, corrupção, etc. E problemas de saúde, enfim, sanitários, na educação, enfim. E às vezes tudo isso, a pessoa cai nesse estado de desânimo ou cai essa falta de esperança, tá? Mas aí é sempre bom lembrar que lá na caixa de Pandora, a esperança ficou. Então, não falando só da esperança no sentido num sentido assim romântico, tá? Mas no sentido realmente mais concreto, ou relacionando o que eu citei lá na frente, esse otimismo. Não um otimismo ingênuo, muito romanceado, mas realmente é uma postura positiva, mas muito prática, tá? Então, às vezes, o que a gente observa é que algumas pessoas caem nesse estado de desânimo, né? Caem nesse estado de desespero, né? Ou seja, essa falta de esperança, porque às vezes estão sentindo uma incompletude, né? Ou seja, algo está me faltando, algo não está certo, ou seja, esses problemas, as situações estão muito incoerentes no dia a dia. E aí é justamente o ser humano necessita se voltar por uma dimensão mais profunda de si. De forma geral, a gente falaria o autoconhecimento. E aí a gente vai falar em relação aos nossos verdadeiros sonhos, tá? Aos nossos ideais, com uma forma, ou seja, essa sensação de incompletude relacionada aí com essa falta de esperança e com esse desânimo, será que realmente eu sei quais são os meus ideais, meus sonhos de vida? Eu não digo sonhos materiais, de uma profissão ou de um bem material, enfim, algo mais profundo, tá? Então isso é necessário não só refletir, encontrar, mas buscar. Então, novamente, citando o Sêneca, como você citou, Sêneca fala, olha, a gente tem que gastar o nosso tempo com aquilo que é importante, no sentido com aquilo que tem a ver com esse nosso projeto interno, vamos dizer assim, que tem a ver com os nossos sonhos, com os nossos ideais. Então, Sêneca fala sobre a vida feliz, é uma obra dele, que é justamente, ou seja, como viver sem desânimo, como enfrentar o desânimo. Fala sobre a brevidade da vida, não é verdade? E aí, a importância que ele fala, olha, de você não só fazer as coisas rotineiras, mecânicas, mas você tem que dedicar a sua energia para algo que tem a ver realmente com seus ideais, com seus sonhos, com buscas mais profundas. Então isso é fundamental aí para o ser humano
enfrentar essa falta de esperança. Agora, para encerrarmos o nosso podcast, além do que você já mencionou ao longo da nossa conversa, Bernardo, eu gostaria que você trouxesse, através de 2 pontos de vista, como médico e profissional da área da saúde que é, e também como filósofo e voluntário em Nova Acrópole, quais são os principais elementos que você pode colocar para que a gente reflita, utilize e, claro, viva de maneira mais atenta, mais consciente, sabendo como e de que maneira lidar melhor com o desânimo, como enfrentá-lo quando ele aparece, como lidar com ele do ponto de vista médico, do ponto de vista da nossa saúde e também do ponto de vista humano, filosoficamente, quais são as principais ferramentas que você poderia trazer para que a gente saiba refletir e utilizá-las de maneira mais inteligente, de maneira mais integral, de maneira mais prática, portanto. Isso é fundamental. Não sei se seria bem enfrentar o desânimo, né? Às vezes, como a gente fala, é isso, aprender a lidar com o desânimo. Esse enfrentamento, ou seja, é saber agir apesar dele. Ou seja, quando o desânimo vem, a gente tende a ficar inerte. Mas não podemos ficar totalmente inertes. Temos que fazer. Então, ou seja, se hoje eu acordo, não quero trabalhar, mas eu vou mesmo não querendo. Tá? Então, esse é um nível de compromisso. Tá? E por que não ter esse compromisso, sei lá, com os nossos sonhos, que eu falava antes, com a busca do autoconhecimento? Porque ninguém está me obrigando a isso? Então a gente vai ter que ter essa disciplina, na verdade, vamos ter que ter essa força de vontade. Então isso é fundamental, ou seja, ter um plano de ação, não cair na inércia, buscar ter uma disciplina, ter uma agenda, enfim, se movimentar, mesmo assim você não querendo fazer, né? Ou seja, fazer as coisas mesmo nesse momento, não estando muito animado para isso. Há que partir para a ação. A atividade física, ela é fundamental. Mas eu não estou animado para fazer a atividade física. Muitas pessoas não gostam, mas a gente vai ter que fazer mesmo não gostando. E a gente pode encontrar algo que a gente goste pelo menos um pouco, ou que a gente realmente goste também, porque há muitas coisas que podem ser feitas. Mas a atividade física, né, do ponto de vista biológico, fisiológico, energético, como você citou, é fundamental, é importante, melhora a sensação de bem-estar, condicionamento, enfim, os neurotransmissores. Então é realmente muito importante aí para enfrentar o desânimo. Às vezes, quando as pessoas estão desanimadas, então ela fica ouvindo uma música mais triste ou mais para baixo. Então, também a música, já como diria Platão, lá na República, relacionando com os estados emocionais, psicológicos, temos que saber usar aí a nosso favor, né? Ou seja, músicas que possam ajudar a gente a elevar a nossa consciência ou deixar mais alegre. Também a arte tem um papel fundamental, né? Ou seja, entrar em contato com boas obras de arte, seja, sei lá, pinturas ou uma literatura, enfim. E isso também ajuda bastante a aumentar o ânimo, elevar a nossa consciência. A proposta do trabalho voluntário, ela é algo muito legal. Ou fazer algo útil para os outros. Isso também é muito importante para o desânimo, ajuda bastante, porque tira a gente dessa coisa egoísta, né? Que quando estamos desanimados, ficamos muito olhando para o nosso umbigo, né? Então, se a gente parte para um trabalho voluntário, se a gente parte para fazer algo que seja útil para outras pessoas, isso aí também é muito positivo para lidar com esse momento de desânimo. Outra coisa é que a nossa mente aí do dia a dia, tende a amplificar os problemas e as dificuldades. Então, muitas vezes a gente vê as coisas, os problemas, os obstáculos maiores do que eles realmente são. Tá? Então, há que ter consciência disso, que a nossa mente fantasia, e buscar uma visão mais objetiva, ou seja, não enxergar o problema, a dificuldade maior do que realmente é. Outra dica importante é ter um objetivo de vida, ter metas, né? Então, ou seja, nesse momento, qual é o meu objetivo de vida? Onde eu quero chegar? E aí fazer toda uma agenda, todo um planejamento e trabalhar dia a dia para chegar nisso. E se você chegou nisso, beleza, agora eu vou colocar um outro objetivo. E assim a gente vai evoluindo. Tá?
Um outro elemento aí muito importante é a automotivação, porque o desânimo também é essa perda do motor, é do que nos move, a perda da motivação. E às vezes as pessoas estão motivadas porque, como você citou antes do Sêneca, na expectativa, a esperança de ter um resultado. Então a gente tem que aprender a ter a automotivação, tá? Então, ou seja, eu vou estudar, buscar o conhecimento, ninguém vai me obrigar, ninguém vai me pedir isso. É algo que é bom para mim mesmo. Então, isso, ou seja, isso é um elemento de automotivação. A busca do autoconhecimento, que eu citava antes, também é importantíssima. Ou seja, ninguém vai me obrigar a fazer isso. Eu vou ter que fazer isso pela minha própria força de vontade. Então, quando a gente trabalha esses elementos, a gente vai aprendendo a desenvolver a automotivação. Ou seja, a desenvolver uma série de ações que dependem somente de nós, de cada um de nós. E aí, novamente, voltamos nos filósofos estoicos, Sêneca, Marco Aurélio, o Epíteto, ou seja, cuidar das coisas que dependem de nós. Então, isso aí essas dicas, de forma geral, são muito importantes para a gente enfrentar o estado de desânimo. Agora, se é um estado assim, muito prolongado, uma fadiga, uma fraqueza, um estresse, né? Então também há que se alimentar bem, né? Frutas, verduras, ter vitaminas, às vezes precisa um polivitamínico, às vezes precisa passar até numa consulta com um profissional de saúde, né? Então, ou seja, a gente tem que atuar em várias áreas aí para a gente poder sair bem e lidar bem com esses ciclos quando eles se apresentam. Bernardo, encerramos aqui o nosso podcast. Novamente agradeço a sua presença e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Danilo, e até a próxima. Até a próxima. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso e-mail podcast@nova-acropole.org.br. Você pode também seguir a Nova Acrópole através das redes sociais. E para aqueles que queiram saber mais sobre a filosofia como a arte de viver, podem fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Handel e chama-se Música Aquática, Suíte número 1 em Fá maior, abertura, largo, allegro.